Boa noite, meus irmãos. Bom dia. Desculpe a gafe. Aliás, eu estou meio em clima de noite ainda, porque eu estava muito bem acomodado, mas alguém resolveu fazer um baile. Eu estava confessando que eu fui dormir, já era quase 2 horas da manhã, e acordei bem cedo, como de costume. Então, estou meio assim sonolento. Me desculpem. Muito bom dia. Agora sim. Sou muito feliz por mais uma vez vir aqui a essa igreja. Estava comentando com o pastor que já estive aqui em 2 ocasiões. Na primeira, junto à minha equipe do Projeto Radical África, quando viemos aqui falar à igreja, como equipe, fiz parte da 2ª turma, a turma que a Aline e o Tiago, o pastor Tiago, também fizeram parte, e vim aqui também no casamento deles, que foi uma grande bênção poder celebrar a união dos dois aqui junto aos irmãos. Então, uma grande alegria estar aqui hoje com os irmãos. Não sei se os pais da Aline estão aqui. Eu não tinha te visto ainda, tudo bem? Nós nos vimos até há pouco tempo, né? No início do culto eu os procurei, mas não tinha visto. Agora estou muito feliz por ver, irmã. Deus abençoe, irmã. Meu nome é Fabiano, como já foi dito, sou casado com a Adriana, que fez parte também da minha turma. Você vê que esse radical aí sai muitos casamentos, né? Uma bênção a gente poder compartilhar de uma vida com pessoas que têm uma visão como a nossa, de servir a Deus, de se empenhar nas coisas dele, e isso é muito legal. Na minha experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano no Marrocos, sobre a supervisão ali do missionário Miguel Zuger, um missionário que também, na época, não sei se hoje ainda era ajudado por essa igreja ainda, né? Um trabalho muito interessante que o pastor Miguel faz entre os árabes, e ele era meu líder ali no Marrocos, e por 2 anos trabalhei num projeto que também é sustentado por essa igreja, a Fábrica da Esperança, junto com o Dr. Humberto Chagas e a sua esposa, a doutora Elisângela Chagas. Eu trabalhava ali na área de esportes. Os irmãos sabem, o projeto ali ele tem muitos braços, o esporte é um deles, a área da saúde, educação, enfim. E eu apoiava o Humberto ali na área dos esportes, e também comecei uma outra escolinha num outro lugar, onde pude dar capacitação a 2 jovens que mantiveram o projeto lá na escolinha de futebol Semente, e também apoiando um outro missionário de uma outra agência missionária. Então, trabalhava meu dia, praticamente todo era envolvido com futebol, com exceção do domingo, que é o dia que eu me dedicava às atividades na igreja local lá, a Igreja Batista em Guédiawaye, igreja da nossa missão, que hoje é liderado pelo pastor Humberto. Eu, hoje, tenho trabalhado em parceria com a Igreja Batista de Água Branca, a igreja do pastor Ed René Kivitz, num projeto escolinha de futebol de sábado. Há pouco mais de 2 anos, eu estou lá no bairro do Limão, numa comunidade chamada Morro da Paz, e lá a gente tem uma escolinha de futebol chamada Meninos da Paz. O nome foi sugerido pelas crianças, a gente trabalhou, modificou algumas coisas, porque criança pensa muito em Guerreiros da Paz, Power Rangers, escolinha de futebol, ai se eu te pego. Então, a gente tem todo tipo de sugestão de nome para a escolinha, então a gente ajustou alguma coisa, né, por conta do Santos ser um time paulista e eles serem crianças. Então, Meninos da Paz, e lá nós temos 2 categorias voltadas para meninos e 2 categorias voltadas para meninas. A gente tem trabalhado as meninas lá de igual forma com os meninos, não fazendo nenhum tipo de distinção de gênero. Eu acho que essa também tem de ser uma mentalidade da igreja de hoje, quando a gente pensa no nosso envolvimento em missões, se nós pensamos de fato em ser uma igreja sem fronteiras. Ontem eu estive falando aqui um pouco a respeito de Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, e pensando em ser uma igreja sem fronteiras a partir do individual, a partir de quem nós somos de fato, a partir de como pensamos que deve ser o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Será que de fato essa igreja é uma igreja missionária,
porque a liderança tem visão missionária e leva a igreja a fazer missões? Ou será que a igreja é de fato missionária e leva a liderança a fazer missões? Ou será que todo mundo é missionário e por isso se faz missões? Enfim, são perguntas que nós temos de nos fazer, mas certamente há pessoas que ainda não têm todo o seu potencial missionário desenvolvido. E por isso a gente precisa refletir dia após dia nesse tema de missões, para que possamos compreender a obra que Deus está fazendo no mundo, porque é Deus quem está em missão. E Ele nos convida a nos envolvermos com Ele em sua obra. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, 42 até o 47. Se ontem nós pensamos em ser uma igreja sem fronteiras, a partir do individual, a partir da nossa consciência da urgência da missão, tendo por base o exemplo de Neemias, hoje a gente vai falar de ser uma igreja sem fronteiras, tendo por exemplo essa igreja, a igreja de Jerusalém. Atos 2, 42 em diante diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus missionário. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe para que de alguma forma possamos ser úteis ao Senhor nessa tua obra, Senhor. Nós reconhecemos as nossas limitações, sabemos da nossa fragilidade e do quanto somos falhos, Senhor, e te clamamos por misericórdia na nossa vida. Misericórdia, porque muitas vezes ignoramos a tua palavra, Pai. Misericórdia, porque nós temos aprendido dela, mas muitas vezes não vivemos de forma plena aquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos graça, Senhor, que o Senhor derrame cada vez mais graça sobre nossa vida, Pai, para que nós possamos continuar nessa caminhada, ampliando a nossa visão missionária, ampliando a nossa ação missionária e glorificando o teu nome nesse caminhar nosso contigo na obra missionária, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o teu nome por meio da Igreja Batista em Parque São Basílio. Glorifica o teu nome por meio da Igreja Batista e de toda a tua igreja aqui no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, no Brasil e mundo afora, Pai. Que nós possamos ser verdadeiros filhos teus, Pai, e que a nossa vida realmente possa ser um testemunho às pessoas de que o Senhor faz diferença na vida de todo aquele que se entrega a Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar numa igreja sem fronteiras, mas antes a gente precisa entender o que é igreja. À luz do texto, o texto diz para a gente que igreja é uma reunião de pessoas. Na época aqui, era uma reunião de pessoas que se reuniam para qualquer coisa, para bater papo,
enfim, para comer. Aquela reunião, aquela assembleia, ajuntamento de pessoas, de fato, era uma igreja. Só que a nossa compreensão hoje de igreja é realmente uma reunião de pessoas, mas que estão reunidas em torno de uma mesma fé. E a nossa fé, ela é depositada no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. É interessante a gente ver que essa reunião de pessoas aqui de Jerusalém, a maneira como eles encaravam a ação deles na sociedade, a maneira como eles deviam viver em sociedade. E, aliás, sociedade é um dos temas, dos 4 temas do Congresso, sim, somos todos vocacionados, que vai acontecer aqui na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Vale o lembrete aí para os irmãos, vale a pena ir lá e comparecer nesse evento. Vamos falar sobre sociedade lá nesse evento. Vamos, é muita gente, eu não vou falar lá, gente muito boa que vai falar lá, mas eu provavelmente estarei lá também ouvindo e aprendendo um pouco com os irmãos. Mas a igreja aqui de Jerusalém, ela entendia de fato a maneira como ela devia viver em sociedade, como os irmãos deviam se amar. É interessante que o texto bíblico diz aqui que a igreja, ela ajudava as pessoas segundo a necessidade delas. Então, segundo a necessidade de todos, a ajuda chegava e supria aquela necessidade. A ajuda vinha segundo a necessidade das pessoas e não segundo a possibilidade das pessoas. Vou dar um exemplo claro disso. Por exemplo, uma pessoa precisa de R$1.000 para um tratamento de saúde. E eu tenho R$100. E eu vou lá e entrego para pessoas, olha aqui, R$100, eu quero contribuir com você, quero contribuir com o seu tratamento. A pessoa me agradece, mas de fato eu não contribuí segundo a necessidade da pessoa. Eu contribuí segundo a minha possibilidade. Se eu tivesse contribuído segundo a necessidade da pessoa, eu faria mais uma coisa, que é também fazer missões. Eu mobilizaria pessoas. Eu falaria com outros que eu conheço, olha, pessoa tal, ela precisa de um tratamento de saúde, no entanto, o tratamento custa tanto, vamos nos mobilizar aqui, olha, eu tenho 100, quanto você tem? Quanto você tem? E a gente se mobiliza e supre a necessidade da pessoa, e não ajuda conforme a nossa possibilidade. Mas a igreja de Jerusalém era uma igreja que supria a necessidade dos seus. E é interessante que quando a gente fala de suprir a necessidade, a gente lembra dos nossos governantes. Há países, por exemplo, que garantem os direitos de todos os seus cidadãos quanto à educação, à saúde, moradia, lazer, enfim, há países, poucos, mas onde isso de fato acontece. Há países onde as coisas poderiam acontecer melhor, mas os governantes ignoram. Eu acredito que a gente vive num país assim, um país que se organiza, não muito bem, mas com muitos gastos para um grande evento. A Copa está aí, a Olimpíada está próxima. Eu não estou falando contra a Copa, tampouco contra a Olimpíada, mas se organiza com muito menos afinco contra direitos que nós temos: educação, saúde, lazer, moradia e tantas outras coisas mais. Há brechas, necessidades na nossa sociedade que precisam ser supridas, que são deveres dos nossos governantes, que recebem do dinheiro dos nossos impostos, mas que de fato não são repassados a nós, a população. E aí, a igreja tem uma possibilidade de atuação em suprir necessidades como essas, necessidades como as que a gente viu ontem. Mostrei aqui algumas fotos da África, necessidades contra a educação,
A África precisa de professores para ir lá e alfabetizar, ensinar português, matemática, geografia, história. Há espaço para você na obra missionária lá na África. E aqui também em Parque São Basílio, porque nós temos pessoas que precisam ser alfabetizadas e a gente precisa fazer força para poder levar a obra missionária à frente aqui. Profissionais da saúde. Os irmãos viram aqui algumas fotos a respeito de crianças lá subnutridas, precisando de um nutricionista que vá lá, que veja os elementos da terra e encontre soluções para que as crianças lá, dentro das condições que eles têm lá, possam ter uma melhor nutrição, uma melhor alimentação. Eu tenho uma amiga que fez um trabalho sensacional, ela é daqui do Rio de Janeiro, ela é nutricionista, foi para Moçambique e criou uma farinha que ela chama de multimistura e que era feita a partir de vegetais, casca de banana, mandioca, e aquilo misturado com leite passou a ser servido às crianças. Era algo de bom sabor, e a Nestlé ficou sabendo do projeto e apoiou o projeto doando leite e dinheiro. E hoje esse projeto acontece lá em Moçambique com o apoio da Nestlé. E crianças que eram bem magricelas, como algumas que a gente viu aqui nas fotos ontem, estão hoje tendo o apoio de um projeto como esse. Iniciativa de uma pessoa, uma nutricionista, que foi lá e Deus usou e potencializou aquilo que ela sabe para que a realidade de sofrimento daquelas crianças moçambicanas pudesse ser transformada pelo poder de Deus. Quantos de nós temos tanto a oferecer na obra missionária, tanto fora do país quanto aqui, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque a obra missionária ela se dá simultaneamente em todo lugar, e Deus nos chama a fazer isso, e muitas vezes nós não vamos desenvolvendo os nossos dons, como diz a palavra de Deus. Nós não o pomos em prática, nós não somos disponíveis para o Senhor, tampouco para a igreja, na obra que Deus está fazendo no mundo. Nós precisamos compreender que a nossa ação ela pode transpor barreiras. A nossa ação como igreja, ela é de fato sem fronteiras, como o tema desse congresso. É interessante a igreja de Atos, ela consegue ser vencedora sobre Mamon, o deus do dinheiro. Ela consegue ser vencedora sobre essa sua consciência do que ela tinha pelo poder do Espírito Santo. Ela realmente tinha todas as suas ações direcionadas pelo Espírito Santo. Uma igreja que vivia totalmente em dependência dele. Aliás, há aqueles que dizem que a igreja que nós estamos vendo aqui retratada é uma igreja que não existe mais. Mas eu creio em Deus, porque o Espírito Santo que agia nessa igreja é o Espírito Santo que age aqui em Parque São Basílio, que age na minha igreja lá em Vila Sílvia e que age na igreja ao redor do mundo. E ele tem o poder de nos levar a sermos uma igreja como essa daqui. Amém, irmãos? Amém. Amém. Uma frase bem interessante, eu não sei quem disse essa frase, mas já ouvi um pregador citando-a uma vez, e eu trouxe aqui para nós, é que aquilo que você possui é aquilo que está disponível a ser doado. Aquilo que você possui é aquilo que está disponível a ser doado. Ou seja, tem um celular, se eu tenho disposição de doar o meu celular a alguém, de fato eu possuo esse celular. E a frase dele continua e ele diz: o que você não consegue doar é aquilo que possui você. O que você não consegue doar é aquilo que possui você. A igreja de Atos é uma igreja que entendia de fato que para ser uma igreja sem fronteiras, ela precisava perceber a necessidade das pessoas. E entendia que quando havia necessidade, a igreja tinha um dever
A igreja tinha de fato um privilégio de agir pelo poder do Espírito Santo. Igreja, como a gente já disse aqui, é uma reunião de pessoas reunidas em torno de uma mesma fé. A igreja, ela é um edifício vivo, que são essas pessoas que somos nós, que somos pedras vivas desse edifício vivo onde habita o Deus vivo. Deus não habita nas edificações, Deus não habita nessa construção. Deus habita em nós, igreja, pessoas cheias do Espírito Santo. As edificações, elas nos servem, elas podem ser a casa da gente. Afinal de contas, estar aqui nesse templo, bem acomodado, com ar-condicionado, não tomando sol, não tomando chuva, isso também é importante. Mas a igreja somos nós. A edificação, ela deve nos servir. Onde nós estivermos, eu, Fabiano, pastor Valdemir e cada um de vocês aqui, a igreja está representada. Talvez você viva na presença de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Ou talvez ouviram falar de Jesus simplesmente com frases tipo aquela: crente igual pessoa tal, eu não quero ser. Mas quando a gente ouve frases como essa, é porque nós somos cristãos, pequenos cristos, representantes, embaixadores do Senhor onde estivermos. E talvez as pessoas que nos conheçam, o único Cristo que elas conheçam é o Cristo que você apresenta para elas por meio da sua atitude, das suas atitudes. E por isso, a tamanha responsabilidade da maneira com que nós agimos na sociedade onde estamos inseridos. Esse camarada que falou a respeito de sermos um edifício vivo, Pedro, é bem interessante a história dele, o apóstolo Pedro. A gente vai ver que ele era um discípulo, podemos dizer assim, em meio período, porque ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado para ser um dos 12, mas ele era um pescador, ele tinha família, era um homem preocupado com o sustento da sua família. E é interessante que um dia ele está pescando e ele não consegue pescar absolutamente nada. Era um homem experimentado na pesca, talvez ele tivesse o melhor barco, talvez ele tivesse a melhor rede, talvez a técnica dele de pesca fosse extremamente apurada, mas Pedro naquele dia saiu do mar sem nenhum peixe. E Jesus vai ter com ele, e quando Jesus fala para ele: Pedro, vai lá, joga a rede de novo. Talvez Pedro dissesse: Senhor, mas sou um pescador experiente, eu estou acostumado a pescar, Senhor. Eu conheço desse lago aqui, lago de Tiberíades, eu costumo pescar aqui. Estou acostumado com isso, Senhor. E o Senhor me manda ir de novo? Tem certeza? Então eu vou, Senhor. Diante da tua palavra eu vou. E Pedro vai, e nós conhecemos a história. Ele pesca tanto que as redes chegam até mesmo a quase se rasgar. Porque Pedro tinha técnica, ele tinha o barco, ele tinha rede, ele tinha conhecimento sobre pesca, mas ele não tinha os peixes. Quem dá os peixes para ele é Jesus. Jesus faz maravilhas na vida da gente quando nós nos tornamos discípulos dele, 100% entregues em suas mãos. Não dá para sermos aí 50%, tem de ser 100%. Aonde quer que estejamos, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, não importa onde, precisamos ser pessoas 100% entregues nas mãos do Senhor. E quando isso acontece, maravilhas como essa que aconteceu na vida de Pedro, de ter experimentado essa pesca maravilhosa, acontecem também na vida da gente. Não dá para ser um crente meio a meio, ou meia boca, como alguns dizem. A gente tem que ser, de fato, comprometido e totalmente entregue nas mãos do Senhor.
Interessante que quando a gente passa por algumas igrejas, a gente vê realidades diferentes. E a gente vê que, de uma forma geral, nós somos uma igreja composta por filhos de Deus, por pessoas que amam a Jesus, mas pessoas que de fato não têm a sua vida totalmente entregues nas mãos do Senhor. E eu não digo que ser totalmente entregue na mão de Deus é ser um missionário, é ser um pastor, é alguém que vive e é sustentado pela igreja, de forma alguma. Professores podem ser, médicos podem ser, carpinteiros podem ser, donas de casas podem ser, mas as pessoas de fato não têm sido 100% entregues nas mãos do Senhor. As coisas de fato têm possuído os filhos de Deus que amam a Deus, igrejas aí afora. E essa não pode ser a nossa realidade. As pessoas são consumidas pelo que têm, as pessoas são consumidas pelo que pensam, as pessoas são consumidas por diversas coisas, porque elas não entenderam que precisam de fato se integrar, se entregar integralmente a Deus. A igreja aqui de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que se entregou totalmente a Deus. Era uma igreja que tinha como marca ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja que teve vitória sobre o pecado. E vitória sobre o pecado não é simplesmente deixar de fazer coisas erradas. Vitória sobre o pecado é viver totalmente na dependência de Deus. Viver uma vida totalmente submetida ao senhorio dele. A dizer, Senhor, venha o teu reino, como a gente viu lá na escola bíblica dominical com os jovens, como cantamos agora há pouco no hino oficial, um só é o reino, e a Bíblia diz que o reino de Deus é o reinar de Deus, é ver Deus de fato como rei, como Senhor, controlando, dominando a nossa vida, tendo senhorio de fato sobre as nossas ações. Isso é dizer, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reinar sobre nós. Ser controlados pelo Espírito Santo, termos a vida totalmente cheia dele, vivermos para ele. Ter vitória sobre o pecado é não vivermos mais em autonomia, vivermos conforme as nossas próprias vontades, andar conforme as nossas pernas nos direcionam, mas termos a nossa vida submetida à vontade de Deus, termos prazer nessa vontade e permitirmos que a palavra de Deus direcione as nossas atitudes. A grande estratégia dessa igreja aqui, para ser uma igreja sem fronteiras, foi de fato entender que tudo que ela tinha pertencia a Jesus. Para nós hoje é chegarmos na nossa casa e olharmos tudo em volta da nossa casa e vermos Jesus como dono de tudo, entendermos-nos como mordomos daquilo que Jesus nos dá. Precisamos deixar Jesus de fato ser o Senhor da nossa história. Essa igreja é uma igreja que permitia Jesus controlar a sua história. E é interessante que nós vemos igrejas aí que estão por conta de interesses próprios dos seus líderes, interesses próprios dos seus membros, permitindo que esses interesses controlem a ação da igreja na história. São pessoas que estão abandonando o Espírito Santo na história. E vale para nós pensarmos, será que estamos abandonando o Espírito Santo na história da Igreja Batista em Parque São Basílio? Pelo pouco que eu conheço da igreja, eu tenho certeza que não. No entanto, quanto membros, na individualidade, como quando falamos ontem, vale-nos a pergunta, será que eu tenho deixado o Espírito Santo de lado, abandonado na história? Vale-nos essa pergunta, mas vale-nos a certeza de que o Espírito Santo jamais nos abandonou na história. Ele não nos abandona, Ele está conosco para todo sempre. Quando a gente vê e reflete sobre sermos igreja, o que é ser igreja, uma igreja sem fronteiras,
a gente percebe que a nossa vida, ela só tem sentido de fato quando nós glorificamos a Deus, quando nós fazemos Deus aparecer nesse mundo, e aparecer bem, porque tem gente que faz Deus aparecer mal pra caramba, tem gente que faz Deus aparecer mal na foto, e aí frases como, ser crente igual tal pessoa, eu não quero ser não. Mas a gente precisa glorificar a Deus, fazer Deus aparecer nessa sociedade e aparecer como alguém que promove transformação nessa sociedade. A nossa vida só tem de fato sentido quando nós de fato abençoamos as pessoas de forma significativa, quando as nossas ações de fato promovem transformação, mudança na vida das pessoas, quando nós de fato conseguirmos suprir uma necessidade das pessoas que precisam de transformação de suas realidades. O texto diz, e se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. Olha só, o ensino para eles era algo importante, eles se dedicavam. E que legal hoje a gente ir para a escola bíblica dominical, mas que legal seria se nós buscássemos ir para a escola bíblica, mas estudando o texto bíblico que a gente tem proposto para aquele dia, estudando a fundo a fim de podermos compartilhar com consciência, com compreensão da Bíblia, buscando entender de fato o que a Bíblia está dizendo para nós. Quantos de nós não nos dedicamos a aprender de verdade, e aprendizado de verdade que seja aplicado à vida, porque o nosso aprendizado, muitas vezes, ele fica simplesmente na dimensão conceitual. Nós sabemos sobre. Hoje estudamos lá na escola bíblica, na direção do irmão Gilberto lá, sobre o perdão. Aprendemos muitas coisas lá sobre o perdão. Realmente, aprendemos sobre. Estamos na dimensão conceitual. Mas nós precisamos levar isso além, para uma dimensão procedimental. Precisamos perdoar de fato. A ação precisa preceder o conceito. E algo que precede o conceito e a ação é o ser, a dimensão atitudinal. É entender que eu preciso perdoar, porque Deus me perdoou. E Deus nos ensina que para sermos igreja do Senhor, uma igreja sem fronteiras, precisamos transbordar nas nossas atitudes misericórdia aos outros. Não é só Deus que tem misericórdia para conosco, nós precisamos ter também misericórdia para com os outros. Graça, poder ver a realidade de outros que estão em sofrimento, em humilhação, e buscarmos, por meio das nossas ações, fazer diferença na vida dessas pessoas. No dia que nós chegamos a isso, é porque estamos muito mais do que aprendendo sobre Jesus, vivendo como Jesus e sendo como Jesus era, porque cristão é pequeno Cristo, é como Ele é. Nós somos chamados a sermos como Jesus é, até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à medida de varão perfeito. A medida é Cristo. Romanos 8, 29 diz que os que antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Propósito de Deus para nós é que nós sejamos como Cristo, e Ele um irmão mais velho. Olha que privilégio. E a gente precisa, nas nossas atitudes, revelar quem de fato nós somos. Então essa igreja, ela se dedicava aos ensinos dos apóstolos. Para ser uma igreja sem fronteiras, precisamos nos dedicar de verdade ao ensino das Escrituras, ao ensino da palavra de Deus. E aí nós vamos aprender sobre a palavra de Deus,
mas vamos também agir conforme a palavra de Deus e ser aquilo que a palavra de Deus determina que nós devemos ser. Certo? E aí fica-nos uma pergunta: como nós podemos transformar o mundo ao nosso redor para sermos uma manifestação, um sinal do reino de Deus aqui na terra, em Parque São Basílio e mundo afora? Como isso pode acontecer? A estratégia dessa igreja aqui é por meio daquilo que eles eram e por meio daquilo que eles tinham, por aquilo que eles eram e por meio dos seus dons e dos seus recursos. Já falei aqui ontem e reforcei aqui hoje, a gente precisa servir a Deus por meio daquilo que a gente sabe. Se a sua paixão é fazer bolo, por que não criar uma oficina de boleiras aqui na igreja ou na sua casa e ensinar as pessoas a fazer bolo? Eu tenho certeza que se eu perguntar para as moças aqui abaixo de 30 anos, um bom número de moças não sabe fazer bolo. Eu tenho certeza disso. A minha esposa é prova disso. Ela não sabe fazer bolo. Vou falar para o povo lá, vocês fazem? Vocês ensinem a fazer bolo, porque eu gosto de bolo. Lá na escolinha de futebol, que eu dou aula de sábado, eu gosto muito de pão francês. Então, todo café da manhã eu como pão francês. Mas aos sábados eu como bolo, porque na minha casa eu só como bolo quando eu compro na padaria. Ou quando uma das minhas cunhadas fazem. Então, olha que interessante, gente. Quanta coisa a gente pode aprender e abençoar a vida de outros. Outros como eu, que gostam muito de bolo. Então, olha, a gente pode ser útil na vida das pessoas e por meio de ações simples, a gente transforma a realidade de alguém. Porque o dia que minha esposa fizer um bolo lá em casa, eu vou ser um homem mais feliz. Então a gente pode transformar realidades por meio de coisas simples. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, eu sou capaz de passar o dia inteiro assistindo jogos de futebol. Até jogo do Vasco eu assisto, pra vocês terem noção. Aliás, hoje eles vão perder, graças a Deus. Mas eu assisto. Sou flamenguista, irmãos. Nasci para vencer. Fui chamado para isso. Mas olha, eu tenho tanto prazer no futebol, a paixão pelo futebol é tão grande para mim, que eu faço dele uma ferramenta para comunicar Jesus às crianças lá em São Paulo, lá onde eu moro, numa comunidade carente, como muitas que nós temos aqui no Rio de Janeiro. E será que aquilo que você gosta de fazer não pode servir de instrumento para que você fale de Jesus às pessoas? Eu cumpro o meu papel como professor de futebol. Eu dou aula, eu ensino os 10 fundamentos lá do futebol como qualquer outro professor. E a faculdade de educação física que eu faço hoje já me habilitou nessa matéria, já me capacitou nela. No entanto, há coisas que a gente não precisa de conhecimento de faculdade para fazer, porque a gente gosta tanto e a gente busca aprender a respeito daquilo e a gente acaba fazendo bem. A gente faz bem porque a gente tem vivência naquilo. Eu citei o exemplo do bolo, eu duvido que alguém aqui, a não ser que tenha feito aí faculdade específica, mas tenha frequentado faculdade para aprender a fazer um bolo. E, no entanto, fazem muito bem. Então, atitudes simples que podem revelar a Deus no meio da sociedade em que a gente vive. Os nossos dons, aquilo que a gente tem, né, de tão especial que Deus nos deu para agir na igreja, os dons espirituais e as paixões, futebol, cozinhar, ensinar e por aí vai, são coisas que a gente pode utilizar para transformar a realidade do mundo ao nosso redor. Olha que interessante, eu já estou terminando aqui. Essa igreja aqui, ela estava começando. E na pregação de Pedro, diz o versículo 41 de Atos 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Um único sermão.
e 3.000 pessoas foram acrescentadas só naquele dia. Porque quando a gente vê Atos dos Apóstolos, a gente vê números até maiores aqui. Fala-se sempre em multidões. E é engraçado, porque a cidade de Jerusalém, nessa época aqui, ela tinha cerca de 60.000 pessoas habitando aquela cidade. 60.000 pessoas. E a gente vê aqui no texto bíblico que 3.000 se convertem numa única mensagem. 3.000 pessoas. Me corrijam aí os matemáticos se eu estiver errado. 3.000 é 5% de 60.000. Ou seja, 5% da população local se converteu por meio de um único sermão. E aí eu pergunto para os irmãos, terá sido a eloquência de Pedro ao falar que fez diferença ali para que essas pessoas viessem de fato a se converter e ser batizadas? Será que o sermão dele foi tão bem elaborado, o conhecimento dele das Escrituras era tão grande que ele teve a capacidade de impactar ali naquele lugar? Terá sido realmente isso? Certamente que não. Deus pode ter usado e usou a Pedro o que ele era, a sua forma de falar, a sua mensagem, para transformar aquela realidade, para que a igreja tivesse resultados tão expressivos como esse aqui. Mas o que fez diferença de fato foi o Espírito Santo orientando, conduzindo essa igreja no seu viver. Foi a maneira que a igreja vivia no meio do povo que fez diferença na vida daquele povo. Nós temos igrejas hoje em dia que são verdadeiros guetos, igrejas que não se misturam com os pecadores. Mas igreja também é um negócio que significa chamados para fora. Chamados para fora. Se nesse momento agora nós estamos aqui num culto coletivo, reunidos como igreja, daqui a pouco a gente sai para o culto individual, o culto diário. E é aí que a gente precisa fazer diferença. E é aí que a nossa vida tem de ter relevância, importância na vida dos outros. E é aí que a gente tem que mostrar realmente a diferença que Jesus faz na nossa vida. Por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso caráter e, quando possível, por meio das nossas palavras. Já dizia Agostinho. Quando possível, por meio das nossas palavras. Que a nossa vida possa realmente refletir a vida do Cristo para as pessoas que se relacionam conosco no dia a dia. Está aí no boletim de vocês, João 13:35, que diz: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que faz diferença para que resultados expressivos como esse possa realmente acontecer aqui em Parque São Basílio e mundo afora, é a atuação de Deus. E naquilo que nos compete, nós amarmos uns aos outros. E o versículo 34 de João 13 aí, diz que nós temos que amar aos outros como Jesus nos amou. Quando a gente faz isso, as coisas realmente acontecem. Jesus, ele quando vem, ele não vem como um Messias esperado, cheio de pompa, que seria um libertador daquele povo que estava sob domínio romano. Ele vem como uma pessoa simples, que andava no meio do povo, que andava inclusive no meio de pessoas discriminadas, marginalizadas pela sociedade. Ele não agia como essas pessoas, mas era lá, no meio delas, que ele fazia diferença. E ele nos ensina a sermos como ele, fazermos aquilo que ele fazia. Quando ele via uma pessoa, ele supria as suas necessidades. A muitos Jesus curou, deu atenção, orientou, ensinou e por aí vai.
Jesus em todo tempo manifestava misericórdia e graça. E o nosso papel também é esse. Se queremos ser uma igreja sem fronteiras, não podemos pensar simplesmente em dinheiro e recursos para fora ou em ações. Precisamos de tudo isso, mas sempre alicerçado na misericórdia e na graça que Deus derrama sobre nós e que nos enche de tal forma que transborda e alcança outros também. Que Deus possa nos utilizar também para demonstrarmos graça e misericórdia às pessoas. E eu não estou falando aqui de um conceito teológico. Eu estou falando graça no sentido de que nós dediquemos tempo às pessoas. Hoje em dia, a gente cumprimenta as pessoas meio assim: bom dia, tudo bem? Tudo bem, tchau. A gente não dedica tempo para falar com as pessoas, porque talvez a pessoa vai responder bom dia ou boa noite, como eu aqui, mas a gente não sabe o que realmente está se passando com ela. Descuido meu aqui no início, mas sem sombra de dúvida, é reflexo da noite que eu tive, porque o baile lá estava bom, quase que eu desci para participar. Então acontecem essas coisas, a gente precisa dedicar o nosso tempo às pessoas, os nossos dons às pessoas. Eu disse ontem que pessoas certas devem estar nos lugares certos. Se você tem o dom de ensino, vai estudar mais, vai se dedicar a isso para que você possa ser cada dia mais um bom professor, seja nas escolas públicas, particulares, municipais, enfim, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, ou seja, como professor na igreja, de escola bíblica dominical, ou de qualquer outra ação que a igreja desenvolva aqui. Se dedique naquilo que é o teu dom. Se dedique naquilo que Deus te deu como dom espiritual e que é para crescimento da igreja. E naquilo que é tua paixão, permita a Deus potencializar isso, dinamizar isso, para que isso possa realmente fazer diferença nessa igreja e na sociedade. E os nossos recursos também, gente. Graça é disponibilizar aquilo que temos à obra do Senhor. Graça é isso. E eu me lembro muito bem de quando vimos aqui como projeto Radical África, das palavras do pastor Valdemir a respeito de recursos e do sonho que ele tem de fazer dessa igreja uma igreja de fato que possa disponibilizar o máximo do que entra aqui para a obra missionária. E isso me deixa muito feliz por ver a visão do pastor, por ver a visão de alguém que tem consciência de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, porque nós somos de lá. E essa deve ser a nossa visão. E aquilo que a gente tem, a gente não leva. E por isso a gente deve dar e fazer diferença. Porque amar como Jesus nos amou é um amor incondicional. Não é o amor de Deus por nós simplesmente. É o amor de Deus por nós e é o amor que nós devemos ter pelos outros também. Que nós possamos disponibilizar tudo que nós temos e somos pela obra missionária, pela obra que é de Deus e que nós temos o privilégio de participarmos. E aí sim, quando estivermos fazendo isso, quando essa for a nossa estratégia para sermos uma igreja sem fronteiras, para continuarmos sendo uma igreja assim, meus irmãos, ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. A gente de fato vai fazer diferença nessa sociedade. A gente de fato vai cair na graça, a gente vai ter a simpatia do povo e as pessoas vão ser acrescentadas por Deus aqui no rebanho do pastor Valdemir e nos outros rebanhos das igrejas aí afora. Deus seja louvado pela igreja em Parque São Basílio. Eu espero que Deus continue glorificando o nome dele por meio dos irmãos. Deus os abençoe.